Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos amados, lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 9. E o tema da mensagem que Deus mandou trazer à igreja esta manhã é: o Senhor está conosco, não os temais. Números 14, versículo 9. Todos acharam? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito de uma maneira forte, profunda nesta manhã. Oremos ao Deus bendito agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso juiz, nosso advogado, nosso médico, nosso Redentor que vive. Chegamos naquele momento, Senhor, que a Tua voz ecoa nesse tempo, que a Tua voz chega ao nosso espírito, porque para muitos a voz chega apenas até os ouvidos, mas para aqueles que são ovelhas, a voz chega ao espírito. Ela vai no mais profundo da alma. A voz que nos acalma, que nos fortalece, que nos guia pelos caminhos da paz, a voz que nos mostra a verdade. Então nós queremos ouvir a Tua voz agora. Fala à Tua igreja, fala aos Teus santos, aos Teus pequeninos, aos Teus escolhidos, ao povo cujo nome o Senhor mesmo escreveu no livro da vida, desde a fundação do mundo. O Teu povo, a Tua igreja amada, a noiva do Cordeiro. Usa-me como Teu pastor, usa-me como Teu servo, dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu possa proclamar a Tua palavra, mas proclamar a Tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada. Que a minha voz seja a Tua voz, que os meus olhos sejam os Teus olhos, a minha boca a Tua boca, o meu rosto o Teu rosto. E que tudo que for proclamado aqui nessa manhã, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, para o crescimento espiritual da Tua Santa Igreja. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, o Deus de toda a terra, de todo o universo. E que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, é muito importante essas palavras que o Espírito Santo deixou registrado aqui no livro de Números, quando os espias foram espiar a terra e voltaram com uma visão aterradora, dizendo: olha, a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas ela está cheia de gigantes.
O povo que habita essa terra é muito numeroso, eles são gigantes, eles têm uma estatura muito grande. Nós nos vemos como gafanhotos diante dele, não podemos vencê-los. Um espírito de derrota, um espírito de fracasso. E então, Josué e Caleb, que foram os únicos que mantiveram-se firmes em Deus, se vira para o povo e diz: calma, para a gente vencer esse povo, basta que nós não sejamos rebeldes contra o Senhor. Não temam essa gente. Assim como nós devoramos um pão com os nossos dentes, nós podemos devorá-lo também, com a mesma facilidade, porque retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, eles não têm Deus, nós temos Deus. Nós vamos vencê-lo, não os temais. Então, essa expressão aqui, o Senhor é conosco, não os temais, é muito importante. Porque se Deus está conosco, nós não devemos temer nada nesse mundo. Por maior que seja o problema, por mais forte que seja o aperto que a gente esteja passando na vida, nós não devemos temer nada. Por que não devemos temer nada? Porque o Senhor está conosco. Diga: o Senhor é conosco. Fala para o teu irmão: o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Então isto aqui é muito importante, porque, irmãos amados, a vida é cheia de lutas. A vida aqui nessa terra, enquanto nós estivermos neste corpinho de carne aqui, olha, a vida é cheia de problemas, a vida é cheia de situações difíceis, de inimigos que se levantam muitas das vezes para nos afrontar. E nessas horas, nós não podemos temer, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Agora, quem não tem esta fé de Deus aqui, teme, se acovarda, se deixa abater, se entrega ao problema, se entrega à dificuldade, se entrega ao inimigo que se levanta. Só que nós que somos de Deus, nós não somos assim. Pode vir o que vier, a gente enfrenta em nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho dito, e várias vezes já repeti isso aqui na igreja, que nós que somos de Deus, nós não vemos apenas problemas, mas nós vemos oportunidades de ver Deus se manifestar em nossas vidas. Quando surgem situações difíceis, quando surgem problemas, nós temos que ver como uma oportunidade para nós exercitarmos a nossa fé e, por consequência, vermos a manifestação do Deus da graça. Por isso que eu quero dizer para você o seguinte: olhe, não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas, olhe para as oportunidades. Diga: olha, isso aqui é uma grande oportunidade que Deus está me dando para que eu exercite a minha fé, porque a fé sem obras é morta, a fé sem atitude não vale nada, ela é inoperante, ela é infrutuosa, ela não produz nada. Então isso é uma oportunidade de eu exercitar a minha fé, isso é uma oportunidade que Deus está me dando de eu conquistar vitórias, de eu ser mais do que vencedor. Amém? E nós temos que nos mirarmos sempre no exemplo de Davi. Eu queria que você abrisse agora a tua Bíblia, em 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 12 em diante. Hoje eu tive que acordar bem mais cedo, porque Deus disse: você não vai pregar isso que você preparou aí, você vai pregar isso aqui. E eu tive que mudar toda a mensagem. Isso aqui que eu estou pregando agora não tinha nada a ver com o que eu tinha preparado até ontem. Mas Deus disse: você vai mudar, a igreja precisa ouvir isso aqui. Eu digo: Deus, eu nem desci para o gabinete hoje de manhã. O Eric foi lá em cima, né? Eu digo: Eric, nem virei as costas. Ele falando comigo, eu de costa continuei. Querido, bota isso aí, que eu estou aqui, olha, rabiscando alguma coisa, pegando algumas passagens bíblicas, porque Deus me inquietou de ontem para hoje, para trazer uma nova mensagem para a igreja. Está aqui. Então, 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 12 em diante. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens.
Apresentaram-se-lhe os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos, um éfa desse trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Olha, quem é de Deus, meu irmão, faz o que Deus manda logo cedo. Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Quem é de Deus não é indolente, não é preguiçoso. Levantou-se de madrugada. Lembra Abraão, quando foi sacrificar o filho para Deus no Monte Moriá? Também levantou-se de madrugada, cedo, né? Para cumprir o seu dever. Bom, ele levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Olha como são as coisas da vida. Davi, um jovem pastor de ovelhas, não tinha nem a idade de se apresentar para ser soldado nos exércitos de Israel. E o pai disse: meu filho, vem cá, deixa alguém tomando conta das ovelhas amanhã, e vai lá onde teus irmãos estão, leva para os teus irmãos esse trigo tostado, leva esses queijos para os comandantes de 1000, vê como é que os rapazes estão, e me traz notícias dele. Davi foi. O que parecia ser apenas uma simples missão, ser apenas uma simples viagem, ser apenas uma simples visita aos irmãos que eram soldados de Saul, de repente se torna num grande problema. Olha que problemão Davi encontrou. Ele chega lá, vê o gigante Golias desafiando o exército de Israel, ele ouve os impropérios, os desafios, as afrontas que Golias dizia, e Davi, mesmo jovem como era, ele vê ali uma grande oportunidade dele ver Deus se manifestar em seu favor. Ele não encarou aquilo como um problema. Ele não disse: mas que hora errada de eu vir aqui. Puxa vida, será que Deus não está vendo? Será que Deus não vê como eu sou fiel? Será que Deus não vê como eu tenho uma vida íntegra? E Deus faz o meu pai me mandar vir trazer trigo tostado, vir trazer pães, vir trazer queijo, para eu chegar aqui e encontrar uma situação como esta, uma situação de guerra, uma situação de perigo, uma situação calamitosa? Não. Ele não murmura, ele não reclama, mesmo sem ser soldado, ele se interessa pela situação. E olha, caramba, o que é isso aí? Que situação é essa aí? Que coisa estranha é essa aí? Aqui, olha, no versículo 24, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, o gigante Golias, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Olha, quando diz todos os israelitas, está falando do povo de Israel. Não está falando dos povos pagãos. Não está falando dos fariseus, dos seduceus, dos fariseus, dos heveus, das nações ímpias.
Aqui não está falando dos macumbeiros, aqui não está falando dos feiticeiros, está falando de um povo que proclamava ser o povo de Deus, que diziam ter uma fé, que diziam acreditar nas Escrituras. E esse povo, diante de um único homem, se acovarda, foge e temem grandemente. Está aqui. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riqueza, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai ele vai isentar de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar esta afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha, o rei vai dar muita riqueza para ele, vai dar a própria filha como esposa, vai isentar a casa do seu pai de impostos aqui em Israel. Tremendo isso aqui, né? Os soldados, irmãos, ficaram desesperados diante do medo de um gigante, se acovardaram diante do inimigo. Você sabe, os problemas da vida também são assim, ó. Os problemas que você enfrenta, os problemas que eu enfrento, porque todos nós enfrentamos problemas na vida. Então, muitas das vezes, eles nos afrontam, as situações que acontecem na nossa vida zombam das nossas forças, é como se estivesse zombando da nossa fé, é como se estivesse escarnecendo do nosso Deus. É assim, a vida é assim, os problemas são assim. Às vezes eles vêm com esse objetivo, de querer nos humilhar, de querer nos colocar para baixo, sabe? Como se quisesse humilhar você, como se quisesse desmoralizar você. Agora é interessante, veja que Golias, esse gigante filisteu, ele desafiou os exércitos de Israel por 40 dias, 2 vezes por dia, a Bíblia diz, de manhã e à tarde. Como é que é? Tem homem aí ou não tem? Vocês não são de Deus? Vocês não andam proclamando: o Senhor é conosco, o Senhor é conosco, Deus peleja contra o nosso inimigo? Então escolhe um aí para lutar comigo. Dá para você ter ideia do que seja uma afronta dessa? 40 dias, de manhã e à tarde. Que sujeito abusado, né, irmão Geraldo? De manhã e à tarde. Quer dizer que o moral dos soldados estava lá embaixo. Aí eles, ó, perna para que te quero, fugiram do gigante. Irmão, Igreja Santa de Jesus Cristo, cuidado, viu? Os problemas da vida, às vezes, eles vêm com essa intenção aqui, ó, de fazer você tirar os teus olhos de Deus, de roubar do teu coração o desejo da vitória, o desejo do sucesso. Aqui, ó, no versículo 26, Davi mostra que todos os gigantes precisam ser enfrentados e vencidos. Leia o versículo 26. Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é esse incircunciso? Quer dizer, quem é esse ímpio? Quem é esse incrédulo? Quem é esse filho do diabo para ter a audácia de enfrentar, de afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é ele? Quem é ele? Olha, os gigantes, irmão, estão aí no dia a dia da vida. E tem mais uma coisa: os gigantes, eles revelam quem nós somos. Sempre que um gigante se levanta, ele vai revelar quem você é. Se você é um covarde ou se você é um valente. Se você tem uma fé verdadeira ou se você tem uma fé fingida. Os problemas e as lutas da vida são assim, ó. Exalta uns, abate outros. Promove uns, derrota outros. Desmascara os covardes, mas aponta os heróis. Amém, irmãos? É assim. Então veja aqui, ó. O clima
no acampamento de Israel era de medo e desânimo. Às vezes o clima na vida de uma pessoa é de medo e desânimo. Às vezes o clima dentro de uma família é de medo e desânimo. Você vê, o rei estava com medo, os soldados estavam com medo, mas claro, se o próprio rei, que era o comandante geral, estava com medo, claro que os seus soldados também estavam. Então a situação mostrava que a derrota parecia inevitável. Parecia inevitável. Só que nesse momento surge Davi, um jovem pastor de ovelhas, um jovem de 16 anos de idade, e esse jovem se dispõe a enfrentar o gigante. Ele diz: eu vou enfrentar esse cara aí. Quem ele pensa que é? Quem ele está pensando na vida? Quem ele pensa que é para afrontar o povo de Deus? Que história é essa aí? Quer dizer que Davi, ele não deu a mínima para o que o povo estava sentindo. Davi não se deixou influenciar pelo medo que dominava a maioria. Tem gente que se deixa influenciar pelo medo dos outros, se deixa influenciar pela fragilidade do outro, se deixa influenciar pelo desânimo do outro. Davi, isso eu quero nem saber. Está todo mundo acovardado, está todo mundo correndo, está todo mundo fugindo, está todo mundo com a palavra negativa. Não, eu creio em Deus. O Senhor é conosco. A palavra diz: o Senhor é conosco, não os temais. Eu creio nessa palavra. Então, uma coisa interessante aqui, que Deus está mostrando, é que quem crê verdadeiramente em Deus, sempre vai destoar da maioria. Sempre. Olha só Davi, um exército inteiro, só um homem, que nem soldado era. Olha, quem crê verdadeiramente em Deus, sempre vai destoar da maioria, meu irmão, está aqui, ó. Josué e Caleb, foram 12 espias, só os 2 creram. A maioria contra. A maioria dizendo: não vai dar certo, não vou embarcar nessa canoa. Mas não vou mesmo. Não dê ouvido ao que esse Josué fala, não dê ouvido ao que esse Caleb fala. Esses homens são loucos. Não está vendo que não tem lógica? Não está vendo que não é possível nós vencermos essas nações de gigantes? Aqui. Davi não era um soldado. Davi era apenas um simples pastor de ovelhas. Apenas e tão somente isso. Versículo 28. Outro problema que acontece quando você crê de verdade. Olha o que aconteceu. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja, para ver a guerra. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Isso aqui é muito interessante. Porque antes de Davi vencer o gigante, nós sabemos o final da história, nós sabemos que ele venceu. Mas antes dele vencer Golias, ele venceu os seus críticos. Esses críticos aqui são aqueles inimigos de plantão que ficam nos espreitando a toda hora. Olha, esses críticos às vezes estão dentro da tua casa, na tua família, no teu ambiente de trabalho, na tua escola. Às vezes são teus vizinhos. E lamentavelmente, às vezes dentro do templo, dentro da igreja. Eliabe era irmão de sangue, irmão legítimo de Davi, viu Davi nascer, ele conhecia o caráter de Davi, ele conhecia a fé que Davi tinha em Deus, ele conhecia a vida íntegra que o seu irmão levava, ele sabia que Deus havia escolhido Davi para ser rei no lugar de Saul. Tudo isso ele sabia. Mas interessante, né? Nada disso alegrava Eliabe. Nada disso o alegrava, nada disso o fazia feliz, irmão Sebastião. A felicidade de Davi era motivo de tristeza para esse rapaz. O sucesso de Davi era o seu fracasso. Está aqui.
Impressionante, não é? Como tem pessoas que não conseguem ficar feliz, não conseguem celebrar a vitória do outro. É impressionante isso aqui. Ao invés de se alegrarem, ficam tristes. Às vezes numa família, né? Um se destaca, um está sendo bem sucedido, um arranjou um bom emprego, um recebeu uma promoção, um teve uma grande oportunidade na vida. E às vezes tem gente que, em vez de ficar feliz, fica triste, com inveja, porque o outro está se dando bem, porque o outro está prosperando. Em vez de procurar prosperar também, em vez de procurar também a sua oportunidade, fica com inveja, começa a colocar defeito. Às vezes você vê o fruto do teu trabalho, compra um automóvel, aí tem um vizinho invejoso que, ao invés de ficar feliz, fica triste. Como é que pode? Eu não tenho um carro e ele já conseguiu o carro dele. Na situação que o mundo está, para comprar carro, meu irmão, deve estar roubando. Já chamou de ladrão. Já põe dúvida na honestidade. Mas não é assim ou não é assim? Você veja que aqui, Eliabe se irritou com o quê? O que irritou esse rapaz aqui? A coragem de Davi. Porque a coragem de Davi era uma denúncia à sua covardia, denunciava o seu medo, denunciava a sua covardia. Ele chama o próprio irmão de presunçoso, de maldoso. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Isso era mentira. Davi não era um rapaz presunçoso, Davi não era um rapaz maldoso. A verdadeira motivação de Davi para enfrentar o gigante filisteu era a sua fé. Era o zelo que ele tinha pela glória de Deus. Ele, espera aí, quem é esse cara aí? Quem ele pensa que é? Quem é esse circunciso? Quem é esse filho do diabo? Quem é esse vaso de desonra para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa era a motivação. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Normalmente, as pessoas que criticam muito, elas são especialistas em torcer a verdade. Normalmente é assim. Se alimentam de mentiras e eles acabam julgando a mim e a você como se nós fôssemos iguais a ele. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. São como Satanás. Satanás acusou Jó de ser um hipócrita, de ser um homem interesseiro, e não um homem fiel a Deus. Não, Jó é um hipócrita, Jó é um interesseiro. Jó te serve porque ele leva vantagem, porque você o enche de bênçãos, porque você o acumulou de riquezas. Olha só. Quer dizer que, para Satanás, Jó amava mais o dinheiro do que a Deus, amava mais os seus filhos do que a Deus, amava mais os seus bens do que a Deus, amava mais a própria vida do que a Deus. Só que Jó não era igual a Satanás. Jó tinha outro caráter, Jó tinha outros valores, Jó tinha outras motivações. Mas Satanás o acusou de tudo isso. E quem era tudo isso era o próprio Satanás. Às vezes a pessoa está acusando de algo que você não é, mas ela é. Mas ela quer fazer você igual a ela. Cuidado com isso aqui. Então, Eliabe não podia aceitar que Davi recebesse os louros daquela vitória. Não, ele não podia aceitar isso. Ele queria os holofotes sobre ele, nunca sobre o irmão. O irmão de 16 anos, o irmão mais novo. Só que, ao invés dele lutar pelos seus sonhos, ele procurava destruir os sonhos do irmão dele daqui. As virtudes de Davi incomodavam profundamente Eliabe. Isso acontece na nossa vida também. Não sei se você já ouviu uma historinha, uma ilustração, que fala da cobra, da serpente e o vagalume. Se já ouviu, vai ouvir de novo. Se não ouviu, vai ouvir a primeira vez. Conta-se que uma cobra, uma cascavel, e tem gente que é igual cascavel, viu? Cuidado. Começou a perseguir o vagalume. E dava o bote daqui, o vagalume se esquivava para lá, ia lá atrás, e o dia inteiro assim. Segundo dia, continuou a perseguição. No terceiro dia,
o vagalumezinho já exausto, né? Vendo que não tinha mais força para fugir da cobra, parou e disse: cobra, alto lá. Posso te fazer uma pergunta? A cobra disse: olha, normalmente eu não abro esse precedente para ninguém. Mas como eu vou te comer mesmo, como eu vou te matar mesmo, pode perguntar. Aí o vagalume perguntou assim: me diga uma coisa, sua cascavel, eu pertenço à sua cadeia alimentar? A cobra disse: claro que não. Então vou fazer a segunda pergunta. Eu te fiz algum mal para você querer me matar, para você me perseguir? Não. Então a última. Por que que você quer acabar comigo? Por que que você me persegue? Por que que você quer me matar? Aí a serpente com aquela linguinha disse: é porque eu não suporto ver o teu brilho. Eu não suporto ver essa luzinha brilhando. Eu não tenho essa luz. Por isso eu quero te matar. Tem gente que não consegue suportar ver a tua luzinha brilhando. Quer apagar a tua luz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não consegue ver a tua fidelidade. Não consegue ver a tua firmeza de caráter. Às vezes a pessoa não tem o mesmo caráter que você tem e isso incomoda profundamente a ela. Às vezes não suporta ver o teu casamento feliz. Como ela tem o dela infeliz, ela fica agoniada. Por que que você fala mal de mim? Por que que você faz isso? Porque eu não suporto ver a tua felicidade. Eu não suporto ver o teu casamento bem sucedido. Às vezes não suporta ver a tua fé genuína, a tua coragem, a tua confiança absoluta em Deus. Agora, quem tem a fé de Deus não se abate com críticas, não desanima, ele vai em frente, como Davi foi. Se eu fosse um homem que me abatesse com críticas, eu já tinha deixado de ser pastor há muitos e muitos anos atrás. Não seria mais pastor. O que eu recebo de críticas, sabe, às vezes críticas tão absurdas, às vezes críticas que ferem, sabe? Mas quem é de Deus não se abate com críticas. Às vezes você quer fazer o bem à igreja, quer fazer o bem ao povo, quer trazer um benefício para as pessoas, e você é criticado por isso. Essa semana a irmã falou: pastor, puxa vida, eu fiquei tão triste. Eu fui falar com o irmão aqui da igreja, chamar para participar junto comigo e o senhor, desse projeto que o senhor trouxe para a gente. E o irmão disse: prefiro jogar na Totolec. Joga. Cada um age conforme aquilo que é. Viu? E está olhando para mim agora. Está aqui. Pastor, essa igreja é diferente mesmo, né? É. E o pastor mais ainda. Aqui não tem hipocrisia, aqui não tem ser vergonhice. Aqui é preto no branco, meu querido. E se tem alguma coisa contra mim, vem no meu gabinete e fala na minha cara. Fala frente a frente. Viu? Se você tiver com a razão, Bozeto, você tem razão. Eu peço perdão, vou me consertar. Agora, se eu tiver razão, você também vai ouvir o que eu tiver que falar. Agora, não seja covarde. Não fale por trás. Não fale dentro dos banheiros. Não fale na surdina. Não fique com piadinhas, porque isso não é coisa de eleito de Deus. Isso é coisa de filho do diabo, me perdoe a franqueza. Viu? Eu pergunto. Não é triste isso? Diga se não é. É ou não é, irmão? Você querer o bem das pessoas, você procurar fazer algo que vai beneficiar as pessoas e ficar ouvindo esse tipo de coisa? Ouvindo esse tipo de crítica inconsequente. É cruel. Bom, mas quem tem a fé de Deus não se abate, não desanima, vai em frente, como Davi foi. Versículo 31.
ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa desse gigante aí. Teu servo aqui, irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Primeira coisa, Saul, que era o rei, subestimou a capacidade e a coragem de Davi. Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Você é muito novo. Você é muito jovem, menino. Ele é um guerreiro. Ele é experiente. Ele é forte. Ele é valente. Tem gente que está sempre botando defeito nas decisões que você toma. Tem gente que sempre olha para você querendo encontrar defeitos em você. Em vez de olhar para as virtudes, olha para os defeitos. Que todos nós temos, né? Outra coisa aqui, Os medrosos, os pessimistas, eles sempre querem transferir para nós o medo e o pessimismo dele. Sempre, 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 sempre. Davi não se deixou intimidar. Não se deixou intimidar. O rei estava com medo, os soldados estavam com medo. Tudo pessimista, tudo covarde. Quiseram transferir para Davi o medo e a covardia deles. Não, você também não pode não, você é igual a gente, rapaz. Que história é essa? Ainda mais você que tem só 16 anos. Você ainda é um adolescente. Você não teve ainda a idade nem de servir ao exército. Você não sabe nem manejar uma espada. Como é que você quer? Cai na real, garoto. Vê que não vai dar para você. Olha que maneira de desencorajar as pessoas. Não é? Versículo 34. Respondeu Davi a Saul: é verdade, rei, o senhor tem razão. Deixa eu também sair correndo daqui antes que ele me pegue. Não. Ele disse: rei, o teu servo aqui, apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha, irmãos, a armadura de Saul não servia para Davi. E ele, na mesma hora, não procurou fazer média com o rei, não bajulou o rei, ele foi autêntico. E esse exemplo aqui serve para a gente entender uma coisa. Olha, nunca use alguma coisa só porque todo mundo está usando. Nunca faça isso. Ah, mas está todo mundo usando corrente. Ah, mas está todo mundo agora fazendo fogueira santa. Ah, mas está todo mundo agora colocando um copo com água na frente do rádio. Ah, mas está todo mundo agora fazendo isso, está todo mundo agora fazendo aquilo. Por favor, nunca se iguale aos medíocres. Nunca se iguale aos incrédulos. Nunca se iguale aos ímpios. Lembre-se, que eu já disse aqui, vou repetir. Aqueles que têm a fé genuína de Deus nunca serão unanimidade. Nunca serão maioria. Sempre uma pequena minoria. Sempre. Diga graças a Deus por isso. Davi tinha uma fé verdadeira.
Olha, os medíocres não têm uma fé verdadeira. Os medíocres não se esforçam, os medíocres não lutam, os medíocres não trabalham arduamente, não se preparam, mas por outro lado também não vence gigante nenhum. Davi não era um aventureiro inconsequente. Esse rapaz aqui, ele não tinha apenas coragem não, mas ele tinha preparo. Ele já tinha passado por outras situações difíceis na vida. Você sabe o que é enfrentar um urso? Você vai num zoológico, está lá o urso. Se alguém disser assim para você, pula aí dentro. Você pula? Deu du, veivi, deu dó. Tá louco. Olha aqui o leão. Vou abrir a portinha. Tem coragem de entrar aí? Você não vai querer entrar. Então ele já tinha passado por situações extremamente difíceis. Situações que a sua vida correu risco. Enfrentou um urso, enfrentou um leão para defender uma ovelha. E ele disse, olha Saul, e você sabe por que o urso não me matou? Você sabe por que o leão não me devorou? Porque Deus me livrou tanto do urso quanto do leão. Não foi a minha capacidade, não foi a minha força. Foi uma ação sobrenatural de Deus. Amém. Interessante, né? Esse rapaz aqui, apenas com a funda e 5 pedras lisas de um riacho, ele foi mais eficaz do que todo o exército de Saul. Mais eficaz do que todo o exército do rei Saul, todo o exército de Israel. Você com a sua fé pode ser mais eficaz do que aquela pessoa que é rica, tem dinheiro, tem bens, tem o poder político do lado dela, sabe? Mas a tua fé pode conquistar coisas que o dinheiro não conquista. Pode. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, aí de repente ela se vê acometida de um câncer e ela diz, caramba, toda a riqueza que eu tenho não me salva desse câncer. Às vezes a pessoa não tem dinheiro nenhum, é acometida do mesmo câncer. E ela usa a fé e Deus a cura do câncer. Amém, irmão? Está aqui, ó. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Todo filisteu, todo covarde, todo medíocre, tem sempre um escudeiro na frente. Tem sempre alguém tentando defendê-lo. Tem sempre alguém tentando ocultá-lo. Às vezes é um político safado, ladrão, desonesto, mas ele tem lá um esquema que o protege da lei. Não é? Tem um escudeiro diante dele. Só não vai defendê-lo de Deus, porque mais cedo ou mais tarde ele vai dar contas àquele que reina e àquele que é soberano. Viu? 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Interessante. Muito interessante isso aqui. O desprezou. Disse o filisteu a Davi, escuta lá, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, não com corrente, não com óleo, não com sal, não com picaretagem, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia. Olha, irmãos, ao invés de você se intimidar com as bravatas dos teus inimigos, vença-os. Vença-os. Davi cria que a guerra é do Senhor, que a vitória é do Senhor, e que a vitória tem que ser toda ela dedicada a Deus. Ele cria assim. Eu acho interessante esse relato aqui, é porque ele olhou para Davi, 16 anos, moço, ruivo, desprezou, isso aí não vale nada, isso aí eu vou fazer picadinho dele daqui a 2 minutos. Semana passada, eu estava conversando com uma pessoa que ligou para mim, e questionando algumas coisas da graça, né? E eu, com toda a paciência do mundo, expliquei, Bíblia para lá, Bíblia para cá, abre aqui, abre acolá. Depois de 1 hora de conversa, ele não tinha mais o que falar, se sentiu encurralado. Aí ele disse assim: deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. O senhor é formado em qual faculdade de teologia? Eu digo: em nenhuma. Ah, por isso o senhor prega errado. Por isso eu prego errado. Aí eu dei o troco. Eu digo: por que você não crê no que eu falo? Vou te responder, não responda não. Posso responder? Eles podem, porque você é do diabo. Eu sou convertido há 20 anos. Você é do diabo, filho do diabo. Por isso você não entende o que eu prego. Por isso você não entende o que eu te expliquei aqui. 1 hora que eu te explico. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Aí ele, bateu o telefone. Eu digo: boa sorte. Mas é assim mesmo. Toda hora aparece esse tipo de gente, sabe? Toda hora. É todo instante, né? Agora veja aqui, ó, que Davi, ele não saiu andando para a linha de batalha. Ele não foi andando. Ele correu em direção a Golias. Quer dizer que ele estava ansioso para ganhar. E ganhou. Quer dizer, Davi era um homem determinado a vencer. E venceu. Diga graças a Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, Deus não te chamou para fugir dos gigantes. Deus não te elegeu para você fugir dos problemas, para você se acovardar diante dos problemas. Deus te chamou para você vencer os gigantes. Você tem que pelejar contra os teus inimigos. Eu pergunto: qual é o gigante que você tem hoje diante de você, desafiando você, afrontando você, afrontando a tua fé, afrontando o teu Deus? O medo? O medo é um gigante terrível. Uma ansiedade que domina o teu coração, uma ansiedade que procura roubar as tuas esperanças. Será que o gigante que está diante de você é uma crise financeira? São dívidas. Às vezes a pessoa não se cuida, dá uma bobeira e quando vê, está mergulhado em dívidas. É cartão de crédito para lá, é cheque pré-datado para ali, as facilidades que estão aí toda hora, faz a pessoa ficar embriagada pelas facilidades e quando ela se dá conta, se meteu numa enrascada tremenda. Dívidas são gigantes que muitas das vezes nos afrontam. Quem sabe o teu gigante seja uma depressão. Nós vivemos a geração dos deprimidos. A Organização Mundial de Saúde diz que os remédios mais vendidos no mundo hoje são os antidepressivos. Hoje é a música da moda. É você conversar com as pessoas: eu estou com princípio de depressão, estou com princípio de depressão, eu estou com depressão. Já notou isso aí?
a geração dos deprimidos. Será que o teu gigante é uma depressão? Será que é uma solidão? Ah, pastor, ninguém me ama, ninguém me quer, estou sozinho, estou solitário, eu tenho tanto medo de não encontrar alguém para eu constituir família. Vai encontrar sim. Há sempre uma sandália velha para um pé cansado. Sempre. Olha como tem gente aí que se animou. Olha os sorrisos aí. Ó. Ai, não tinha pensado nisso, pastor. É verdade. Verdade. Será que o gigante é uma crise conjugal? Um problema no casamento? Enfrente. Vença o teu gigante. Não se acovarde. Não baixe a cabeça. Será que o teu gigante é a falta de emprego? Pastor, estou desempregado, não sei mais o que é que eu faça. Já tentei daqui, já tentei dacolá. Já tentei tudo. Tudo? Tudo você já tentou? Então você vai entrar para o livro dos recordes, o Guinness Book. Às vezes as pessoas falam coisas, sabe? Irmão, entra na comunidade, arranja 3 pessoas para entrar junto contigo. Legal, pastor. Daqui uma semana, pastor, tentei com todo mundo, ninguém quer. Todo mundo? Qual é a população de Fortaleza hoje, Érigles? 6 milhões de pessoas por aí? 4 milhões? 4 milhões de pessoas. A pessoa diz, ninguém quer. Quer dizer que em 4 milhões ninguém quer. Tremendo. Maravilha. Será que o gigante é o vestibular? Você jovem. Pastor, já fiz uma vez, não passei. Estou com medo de não passar de novo. Pastor, é a primeira vez. Estou estudando tanto, pastor. Mas as pessoas dizem que é tão difícil. Difícil para ele, para você tem que ser fácil. Porque o Senhor é contigo. Será que o gigante é uma culpa que você carrega? Joga essa culpa fora. Não carregue culpas. Não olha para o passado. O que passou, passou. Olha daqui para frente. Será que o teu gigante é a velhice? Pastor, olha, já entrei naquela idade dos... Quando você vai pegar avião, um dia o senhor estava lá e ele disse, o único privilégio que eu tenho da vida agora é esse. A aeromoça diz, atenção, senhores passageiros que vão embarcar no voo da TAM. Queremos convidá-los para o embarque. Dê preferência aos idosos. Aí ele disse, a única coisa que eu tenho direito na vida é isso aí, ó. Ter direito a embarcar no avião primeiro. O cara falou de a única coisa que ele achou que tinha direito na vida. Às vezes o gigante é a velhice. Começa a se sentir doente. Começa a se sentir incapaz. Começa a se sentir desmotivado. O que tem de velho desmotivados é uma coisa de louco. O que tem de velhos com depressão, porque deixam a velhice se tornar um gigante. Não deixe, por favor. Olha, o corpo pode envelhecer, pode, mas o espírito está sempre novo. Tenha um corpo de 80 e um espírito de 20. Está ali Dona Joa. Ontem eu fui lá no aniversário dela. Olha que é difícil me tirar daqui, viu? Mas ela ontem me tirou. Hein? 79 anos. Ano que vem completará 80. Se Deus assim o permitir, será uma grande festa. Mas olha o dinamismo, o vigor que essa mulher tem. Não tem quem diga que Dona Jô tem 80 anos. Dona Jô sai daqui com Érigles, monta na moto. Eu não consigo ter a agilidade que ela tem. Não, eu estou falando sério. Eu olho assim de cara, parece um broto. Outro dia não, já faz alguns meses. Eu passei e cruzei com o Érigles.
Eu digo, pera lá. A namorada do Éricles tem cabelo preto e ele está com uma loira. Eu digo, ô rapaz, você estava dando carona numa loira. Era minha avó, pastor. Viu? Não, mas olha, é um exemplo para a igreja. É um exemplo de vigor, de vitalidade, de disposição, de garra. Então, meus irmãos, haja. Enfrente o gigante, seja ele qual for. Vença-o. Não aceite nada mais do que a vitória. E vou dizer mais, preste atenção no que eu vou dizer para você. Ao longo da vida, haverá muitos gigantes para você vencer. Mas também haverá muitas vitórias para você celebrar. A luta continua, é verdade. Mas a vitória é certa em nome do Senhor Jesus o Cristo. Não os temais. O Senhor é conosco. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mais forte. Para a glória de Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus bendito. Deus sobre todos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos se levantar. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça, eleve o teu pensamento aos céus. Aleluia. Deus quer você um vencedor, não perdedor.